Fala pessoal, tudo bem? Bom, você já começou alguma coisa e não terminou? Chega fim de ano, a gente começa a rever nossas listas que a gente fez lá em janeiro. Eu tenho certeza que alguma coisa que você planejou você não fez. Às vezes pela falta de tempo, às vezes pela correria, às vezes porque deixou de ser prioridade. Mas muitas coisas a gente deixa de fazer por causa, sabe de quem? Da procrastinação. E eu sofro com esse mal, como a maioria das pessoas. Eu confesso que eu acho que eu tenho um tom além de procrastinar algumas coisas. E um exemplo é uma série de vídeos que eu comecei aqui no meu canal sobre a série Adolescência. Foi uma série aclamada. E aí me chamou a atenção e eu falei, eu vou criar uma série de vídeos, 7 pontos de atenção para a série Adolescência. E eu parei no 5º ponto de atenção, meados de junho, e até o momento eu não consegui concluir esses pontos de atenção. E aí eu falei, não posso virar o ano sem concluir essa série. Ninguém me cobrou, ninguém me pediu, mas eu preciso concluir essa série. Então, estou aqui para concluir em um único vídeo o 6º e o 7º ponto de atenção da série Adolescência. Pois bem, para você que não assistiu a série, recomendo, são 4 capítulos, em 2 sentadas você assiste, num pior cenário, em 4 dias você assiste essa série. É muito relevante, é impactante e você precisa assistir caso não tenha assistido. Você que tem filho, sobrinho, neto, não importa. Se você não gosta de spoiler, também não importa, porque no primeiro capítulo ele já revela o grande X da questão da série. Mas se você não quer saber por mim, nem continua assistindo esse vídeo, vai lá, assiste a série e depois você volta aqui. E aí assiste desde o primeiro ponto de atenção que eu publiquei aqui. Bom, sem maiores delongas, eu disse que logo no começo da série já é revelado que o Jamie assassina o colega. E aí gira em torno disso a série. Mas eu confesso que até o primeiro, 2º capítulo eu ficava assim, não, acho que não foi, vai ter uma reviravolta aí, vai ter um plot twist, não foi o Jamie, vai acontecer alguma coisa, impossível, não, vai tão convicto, ele convicto dizendo que não foi ele pro pai, apesar do vídeo, enfim, eu acho que não foi o Jamie, acho que não foi o Jamie. No 3º capítulo, entre o 6º ponto de atenção que eu quero trazer aqui, ele começa a se revelar para a psicóloga. Ele tem uma conversa com a psicóloga da cadeia e aí ele se revela e mostra quem é o verdadeiro Jamie para as câmeras, né? A forma como ele conduz a conversa, a pressão que ele faz psicológica na psicóloga, ele bota uma pressão gigantesca nela, começa a ter algumas falas que revela quem é o verdadeiro Jamie e você fala, putz, foi ele mesmo, não a menina. Então, qual é o 6º ponto de atenção? Os pais não sabiam esse lado do Jamie. Para ele era um menino doce, que gostava de desenhar, que ficava trancado no seu quarto, não mexia com ninguém. E esse é um problema, já disse em outros vídeos, né? Não pense porque seu filho está trancado no quarto, de boa, ele está tranquilo. Não, o mundo obscuro da internet é perigoso, mas isso eu já falei em outros pontos. Mas a grande questão aqui é que os pais não conheciam o Jamie, esse é o 6º ponto de atenção. Os pais não sabiam que o seu filho mudou, que ele tinha pensamentos obscuros, a ponto de assassinar a colega de escola. Então, fiquem atentos a qualquer mudança nos seus filhos, no comportamento dos seus filhos, dos seus netos, sobrinhos, porque é sutil, né? Você não percebe e ficou claro que os pais não perceberam essa mudança de postura e atitude do filho deles. O 7º ponto de atenção, e aí para mim é o ponto chave, o principal de todos os pontos que eu relacionei aqui para poder compartilhar com vocês. E aí isso me chamou a atenção no 4º episódio. No 4º episódio, último da série. Aí focou bastante na família, na mãe, no pai e na filha. E mostra que era uma família normal,
eles eram uma família normal. O Jamie não fez o que fez, se tornou o que tornou por conta de uma família problemática, um pai que batia, espancava, uma mãe autoritária, uma irmã que fazia bullying. Não. Ele tinha uma família normal, né? Então, o que faltou nessa família, talvez, para que o Jamie chegasse a esse ponto, a se tornar quem ele tornou? Eu diria que eu não vi nenhuma espiritualidade nessa família. Não mostrou na série, e eu creio que se eles tivessem, mostraria. Eles lendo uma Bíblia, eles orando junto, eles têm um tempo de comunhão em família, eles indo à igreja. Não tinha. Então isso mostrava que não era... Talvez eles criam em Deus, como muitas pessoas falam, não, eu creio em Deus, mas não sou praticante, né? Então eles não eram, né? Não tinha esse viés espiritual na sua casa. Então, eu ouso dizer que se essa família sim fosse cristã, de crer em Cristo, de ter Cristo como Senhor e Salvador na vida deles, se James cresce, tivesse nascido de novo, tendo o Espírito Santo ali com ele, certamente ele não teria... A menina, a amiga. Então, 7º ponto de atenção: como está a sua relação com Deus? E o principal, como está a sua relação com Deus perante a sua família e junto com a sua família? Você pode ser um cristão como eu, mas estar frio, não ter tempo com Deus, com a palavra, e principalmente não trazer isso para a sua família. Você pode ser um cristão que está afastado dos caminhos do Senhor, que abandonou por alguma decepção, por pessoas, você está afastado, ou você nem cristão é, e você só conhece de ouvir dizer, né, quem é Jesus, quem é Deus, e não teve uma experiência real com Ele. Então, meu apelo final para vocês: você pode estar nessas 3 condições. Repito, você pode ser um cristão há anos, mas estar frio, não ter tempo de leitura da palavra, não ter tempo de comunhão com a sua família, não estar compartilhando dentro da sua casa os ensinamentos do Senhor. E talvez eu demorei para fazer esse vídeo porque eu estava pecando nisso. Ainda preciso melhorar muito. Eu me propus no começo do ano a ler a Bíblia com o Julinho. Começamos, paramos, retomamos, paramos de novo, ficamos um bom tempo sem ler. E retomei agora. Eu mudei a estratégia. Eu estava lendo a Bíblia tradicional com ele. É uma Bíblia infantil do mundo do Otávio, mas a Bíblia tradicional, a nova tradução da linguagem de hoje, tem 9 anos apenas, mas eu vi que não ia rolar eu ler essa Bíblia completa com ele. E aí eu ganhei de um amigão uma Bíblia ilustrada, uma Bíblia em quadrinhos, chama Bíblia em Ação, de um desenhista da Marvel, da DC Comics, né? E aí tracei essa nova estratégia. Falei, filho, nós vamos mudar a estratégia e a gente vai ler a Bíblia em quadrinhos. Ó que legal. Mostrei pra ele, ele ficou super empolgado. E aí retomamos a leitura da Bíblia através dos quadrinhos. E isso faz toda a diferença no fortalecimento da sua família. E se você não é cristão, o que é ser cristão, Júlio? É reconhecer Cristo, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Se você nunca fez isso, se você... Não, eu creio em Jesus, eu oro para Deus, mas nunca fiz isso, eu queria fazer esse desafio hoje. É a sua oportunidade de você confessar com a sua boca. Júlio, como eu faço isso? Eu preciso ir à igreja? Me fala o endereço da sua igreja. Não, você pode fazer isso agora mesmo. Simples, uma oração simples. Posso até te ajudar nisso. Opa, fazer isso agora? Repete comigo. Obrigado, Deus, por enviar o seu Filho, Jesus, mesmo ele sendo Deus, se fez homem aqui na terra para me livrar da lei do pecado e da morte, morrendo naquela cruz por mim. Portanto, hoje, Jesus, eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E eu creio que os meus pecados serão apagados pelo seu sangue derramado naquela cruz. E a partir de hoje, eu quero uma nova vida
contigo, Jesus. É isso que eu te peço e agradeço. Amém. É isso. Fique com Deus. Espero que essa reflexão sirva para que você cuide da tua família, cuide dos teus filhos, da tua esposa, seus netos, seus sobrinhos, e que a sua vida seja um marco a partir de agora. Fique com Deus.